Bom dia, gente. Bom dia a todos. Meu nome é Leandro Costa e hoje nós vamos falar sobre corrente, movimento de cargas, resistência e lei de Ohm, força eletromotriz e circuitos. Bom, vamos dar início falando sobre corrente e movimento de cargas. Bom, nós podemos afirmar então que a corrente elétrica é uma das grandezas fundamentais da própria física. E a sua unidade, de acordo com o sistema internacional, ela é em ampere. Nessa imagem ao lado que nós colocamos no slide, trata-se de um fio condutor, para poder ficar mais explícito de uma maneira melhor em se entender. Sendo assim, uma corrente elétrica de 1 ampere, ela implica que durante 1 segundo, 1 coulomb de cargas passou. Então, passou 1 coulomb de cargas elétricas através de uma seção transversal feita em algum lugar do espaço. Então, gente, enquanto houver algum número de cargas elétricas atravessando essa seção transversal, como está explícito também na imagem ao lado, haverá corrente elétrica no material. E a definição de corrente elétrica é bastante simples, ela está até mencionada no slide. E diz que a corrente elétrica é o fluxo caótico de partículas portadoras de carga através da seção transversal de uma determinada posição do espaço, e mediante a aplicação de um campo elétrico. Bom, a corrente elétrica ela pode ser calculada como a razão do módulo de carga que atravessa essa seção a cada segundo, como nessa equação que está ao lado, onde diz que I é igual a ΔQ sobre ΔT. E pelo Sistema Internacional de Medidas, nós temos que o I, que é igual à corrente elétrica, ele é medido em ampere, o ΔQ, que é a quantidade de cargas elétricas, o Q é coulomb, o ΔT, que é o intervalo de tempo, está em segundos. Bom, qual é a diferença entre a carga elétrica e a corrente elétrica? Gente, a corrente elétrica é o movimento das cargas elétricas em alguma direção preferencial do condutor. E a carga elétrica, por sua vez, ela é uma propriedade intrínseca da matéria. Sendo assim, grande parte das partículas existentes, como os prótons, os elétrons, eles apresentam carga elétrica. E, por isso, eles podem ser atraídos ou repelidos por outras cargas. A quantidade de cargas elétricas presente em um corpo pode ser calculada por meio da fórmula que está ilustrada ao lado, que é Q igual a NE, onde Q é o módulo de carga elétrica, N o número de portadores de carga e o E é a carga fundamental, e entre parênteses, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Bom, movimento das partículas elétricas dentro dos fios. Vamos supor, vamos imaginar. Quando nós conectamos 2 pontos de um fio condutor a uma DDP ligando uma bateria ou uma tomada, né? Que é o nosso gerador de cargas, por exemplo. E quando fazemos isso, forma-se um campo elétrico no interior dos fios. Ele é responsável pelo surgimento de uma força elétrica que arrasta os elétrons em direção ao terminal, seja ele positivo ou negativo. Então, o campo elétrico ele é formado no condutor, na velocidade da luz, ou seja, a ordem de movimentação dos elétrons ela é praticamente imediata, de forma que todas essas partículas sentem a ação da força elétrica arrastando-as. Entretanto, o movimento dessas cargas é bastante lento em razão das diversas interações mútuas entre elétrons e também das frequentes colisões entre os elétrons e os átomos que formam a rede cristalina dos metais, o que acarreta uma grande perda de velocidade. Isso que ele está mencionando é sobre do que é feito o material, sabe? É sobre o que compõe ele. Isso acaba interrompendo um pouco esse fluxo que ele está falando. Então, essa velocidade em que os elétrons são conduzidos em um material, ou seja, a velocidade da corrente elétrica, ela é chamada de velocidade de arrasto. E seu módulo é da ordem de centímetros por minuto. Quando os elétrons colidem com os átomos do material que se deslocam, transfere parte da sua energia cinética, promovendo a vibração da rede cristalina desse meio. E essa vibração ela acarreta um aumento de temperatura do material, configurando
o chamado efeito Joule. Na imagem ao lado, nós temos um fio e ilustra o interior dele, onde mostra os elétrons livres, os átomos do material, os prótons e os nêutrons, gerando a nossa energia luminosa. Bom, o movimento de cargas. O movimento de partículas carregadas em condutores é diferente do movimento de partículas no espaço vazio. Após a aplicação de uma DDP, as partículas carregadas livres elas são aceleradas momentaneamente, sofrendo colisões, se assim podemos dizer, inelásticas, né, com as partículas fixas do condutor. Então, ao aplicarmos uma DDP VA menos VB, ela vai originar no interior de um condutor um campo elétrico E, cujo sentido é do polo positivo para o polo negativo. Chamamos esse movimento das partículas carregadas de corrente elétrica. Inserido nesse campo elétrico, os elétrons ficam sujeitos a uma força elétrica, FEI igual a Q vezes Z, de sentido oposto à do vetor campo elétrico. Os elétrons eles adquirem movimento ordenado. Nesse caso, gente, nós podemos observar que a intensidade então da corrente elétrica ela é constante. E quando a corrente varia com o tempo, define-se intensidade de corrente instantânea. E o limite da intensidade média quando o tempo ΔT tende a zero. No caso da intensidade da corrente elétrica, temos a variação de carga ΔQ que atravessa um condutor pela variação do tempo, que é a fórmula I igual a ΔQ sobre ΔT. Como eu falei que tende a zero, nós temos a fórmula I igual a limite de ΔT tendendo a zero e ΔQ sobre ΔT. Bom, vamos falar agora um pouco sobre a resistência e lei de Ohm. Resistência. Gente, vamos considerar um circuito onde seu condutor é submetido a uma DDP U e uma corrente elétrica com intensidade I, que percorre por ele. Sendo assim, a resistência elétrica, que é dada em R, ela é definida por R igual a U sobre I. Segundo o sistema internacional, nós temos que o R equivale a Ohm, ele é medido em Ohm, U em volts e em ampere. Gente, a resistência elétrica ela vai depender do material que ela é feito o fio condutor, como eu mencionei nos slides anteriores. Ele vai depender do material, da espessura, do comprimento e da temperatura a qual ela está exposta. A qual ele está exposto, desculpa. E em alguns casos, podemos encontrar condutores que têm uma resistência tão baixa que pode dizer, então, podemos dizer que ele é um condutor ideal. A resistência elétrica ela ainda pode ser definida como a dificuldade que a corrente elétrica encontra para percorrer por um condutor com determinada tensão, devido a esse material, sabe? A esse material com que é feito o fio condutor. Bom, primeira lei de Ohm. Partindo do que foi falado a respeito da resistência elétrica, temos a primeira lei de Ohm. E ela nos diz que, para alguns condutores, a diferença de potencial U e a intensidade da corrente I são diretamente proporcionais. A constante de proporcionalidade é a sua resistência elétrica, que é dada em R. Então, U é igual a R vezes I, sendo R constante. Segundo o sistema internacional, nós temos que R é dado em Ohm, U em volts e em ampere, como já vimos no slide anterior. O bacana da primeira lei de Ohm, até chegamos a comentar isso na aula, que na própria física tem muito disso, de uma fórmula, né? Se assim pudermos dizer, ela calcular vários tipos de... Como é que eu vou dizer? Vários tipos de coisa. Como assim? A mesma fórmula, invertendo a posição, pode calcular várias coisas assim como na imagem ao lado. A fórmula I igual a V sobre R, ele calcula a intensidade da corrente. Nós invertemos e botamos V é igual a R vezes I e calculamos a tensão. Invertendo novamente, colocamos R é igual a V sobre I e nós calculamos a resistência. Isso é muito bacana. A segunda lei de Ohm.
Considere que um fio condutor tem um comprimento L e seção transversal uniforme de área A. A resistência elétrica R desse condutor é diretamente proporcional ao seu comprimento L, e ela é inversamente proporcional à área que é dada em A. Sendo que ele tem uma resistência intrínseca, denominada como resistividade elétrica, dada em P, que é uma letra grega, tá, gente? Sendo assim, temos a segunda lei de Ohm, onde R é igual a P vezes L sobre A. E segundo o sistema internacional, nós temos que R está medido em Ohm, L, metro, A, metro quadrado, e o P, a letra grega, Ohm, metro. Ohm vezes metro. Ao lado, nós temos essa fórmula explicitada, né, se assim eu posso dizer. E embaixo o significado. R é a resistência do fio, o P ele é a resistividade do material, o L, o comprimento do fio, e o A é a espessura do fio, né, a área da seção transversal que tanto falamos aí. Bom, agora vamos falar sobre a força eletromotriz e circuitos. Primeiramente, o que é a força eletromotriz? Bom, a força eletromotriz ela é DDP medida nos terminais de um gerador de energia, que pode ser a pilha, né? Por exemplo, né? Quando não existe nenhuma corrente percorrendo por ele, tá, gente? Por exemplo, uma pilha não está sendo submetida a nenhuma corrente elétrica externa. Mas se pegarmos e medirmos a sua DDP, ela constará aqui 1,5 volts nela. Esse valor representa a força eletromotriz da pilha. Além dessa força eletromotriz, existe também a força contra-eletromotriz. Essa força, essa contra-força, né, ela aparece nos receptores, aparelhos que transformam essa energia elétrica em energia mecânica. Lembrando que a força eletromotriz e a contra-força elas são tensões, tá, gente? Pois a unidade de medida do sistema internacional de ambas elas está em volts. Então, a designação força não é muito apropriada, mas ela é bem disseminada, né, no meio científico. Lembrando que a força eletromotriz E é o trabalho realizado por uma força não eletrostática. Em contrapartida, a DDP usual que conhecemos, U, é o trabalho que uma força eletrostática realiza para mover uma carga elétrica de um ponto para o outro de um circuito. Em outras palavras, ela possui uma força não eletrostática e a outra possui uma força eletrostática, respectivamente. Essa equação U igual a R menos RI é dada para um gerador, considerando o princípio da conservação de energia. Nós temos até mais explícito aqui, ó. E nessa equação nós temos então que U é a DDP, a letra E é a força eletromotriz, o R é o resistor interno do gerador e é a corrente que passa no gerador. Então, se a resistência interna do gerador for igual a zero, nós teremos a DDP igual à força eletromotriz. Quando acontece tal situação, chamamos o gerador de um gerador ideal. Bom, e para que serve essa força eletromotriz? Vamos supor, gente, a seguinte situação. Você possui um carrinho de controle remoto, né? Um carrinho de brinquedo que é movido a pilhas parado há muito tempo, está lá largado, dentro da caixa guardado. Certo dia você decide testar o brinquedo para ver se a situação atual dele ainda está boa, está funcionando. Logo, você primeiramente vai fazer a troca das pilhas para ele voltar a funcionar. Então você percebe que o carrinho ainda está andando logo após a troca da pilha. Por alguma razão, a pilha fez com que o motor elétrico do carrinho realizasse algum tipo de trabalho mecânico. Esse trabalho ele é realizado pela força eletromotriz que existe nessa pilha. Então, dessa maneira, de um jeito mais formal, podemos afirmar que a força eletromotriz ela consiste na força elétrica produzida pela conversão de qualquer forma de energia em energia elétrica, que gera uma corrente elétrica. É igual à energia por unidade de carga fornecida por uma fonte de energia elétrica.
podemos definir, então, a força eletromotriz como uma expressão matemática que é mostrada na equação ao lado, que é E igual a PT sobre I, onde E é a força eletromotriz, PT é a potência total fornecida pelo gerador, I é a intensidade da corrente que atravessa o gerador. Isso significa que a força eletromotriz ela é a razão entre a potência total do gerador pela corrente que percorre. Por fim, gente, podemos, então, afirmar que a força eletromotriz ela é importante demais no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque ela proporciona o funcionamento de praticamente todos os aparelhos, né? Praticamente não, de todos os aparelhos, que nos auxiliam tanto no nosso dia a dia. E podemos falar das lanternas, né? Do controle remoto da TV, controle de videogame, do liquidificador, enfim, entre outros, né? Bom, circuitos. Um circuito elétrico ele é composto por um condutor fechado no qual se produz uma corrente elétrica. Um exemplo de um circuito é colocar um único fio que conecta o polo positivo ao negativo de uma mesma pilha. Já é considerado um circuito elétrico. E em um circuito nós podemos ter dois tipos de corrente elétrica. A corrente contínua e a corrente alternada. Bom, a corrente contínua, gente, é aquela que tem sempre o mesmo sentido. As correntes geradas por baterias e pilhas, elas são contínuas, tá? No entanto, a corrente alternada é aquela cujo sentido sofre inversões em geral, periodicamente. Por exemplo, podemos citar a energia que está na tomada das nossas casas. Ela é uma corrente alternada. Bom, e no caso do circuito, nos circuitos nós temos geradores, desculpa, gente. Nós temos os geradores e entre outros que compõem o circuito elétrico que eu vou mencionar. Mas antes, os circuitos elétricos eles podem conter uma grande quantidade de elementos variados e com funções diversas, como produzir calor, armazenar carga, interromper a passagem de corrente, entre outros, né? E no caso dos geradores, que eu já acabei selecionando o slide aí, soltando, né? Soltando esse spoiler, nós temos que eles transformam, nós temos essa definição que eles transformam diversas formas de energia em energia elétrica. A principal função do gerador é provocar uma DDP entre os terminais dos circuitos elétricos, fazendo com que a corrente ela possa fluir, assim como no caso da pilha, das baterias, né, e da própria tomada que nós acabamos de mencionar. No circuito elétrico também apresentam resistores. E resistores são aqueles que dissipam a energia elétrica exclusivamente na forma de calor, gente. Esse fenômeno nós já conhecemos e falamos sobre ele nos slides anteriores, que é o efeito de Joule. Quanto maior é a resistência elétrica do resistor, menor é a corrente elétrica a atravessá-lo. Assim como no caso das panelas elétricas, né? Não sei se o air fry também funciona dessa maneira. E no caso das chapinhas, né? Que as mulheres utilizam no cabelo. Nos circuitos nós também temos os receptores, conforme na imagem aí. E eles têm a função de converter a energia elétrica em energia cinética, assim como no caso do ventilador, da batedeira, do liquidificador, da geladeira, do ar-condicionado, porque dentro deles existe um motor elétrico que produz um movimento ou que comprime algum tipo de gás, dependendo do meio, né? No caso, o ar-condicionado e a geladeira. E nos receptores, a corrente elétrica ela sempre flui do menor potencial elétrico para o maior potencial elétrico. Bom, os capacitores também estão dentro dos circuitos e, de acordo com a imagem, nós já vimos muito deles, muitos, né? Durante a nossa vida. E eles têm a importância de armazenar cargas elétricas quando submetido a alguma diferença de potencial, né? Eles são utilizados na maior parte dos circuitos elétricos, tanto para armazenamento de cargas, quanto para estabilizar o fluxo de elétrons no circuito. Bom, e nós temos também os dispositivos de controle. O que são esses dispositivos de controle, gente? São os dispositivos que nós utilizamos para medir diferentes parâmetros no circuito, como a tensão elétrica e a corrente elétrica, por exemplo, né?
Um exemplo disso é o amperímetro, o voltímetro, o multímetro, né? Que nós utilizamos para poder fazer para medir, né? Por fim, nos circuitos nós também temos os dispositivos de segurança. Nós conhecemos muito bem, de acordo com a imagem. Esses dispositivos eles fornecem um mecanismo de interrupção da corrente elétrica, caso ele exceda o limite de segurança. Né? No caso, o fusível e o disjuntor são dispositivos de segurança, como ilustra aí nessa imagem foi liberada ao lado aí. Bom, ainda falando sobre o circuito, existem circuitos elétricos simples, que são aqueles dotados de somente um dispositivo elétrico, que é conectado diretamente a um gerador por meio de fios condutores, mas também existem circuitos elétricos em que há mais de um elemento, nesse caso, formando circuitos mais complexos. Esses circuitos mais complexos podem ser classificados em circuitos em série, em paralelo ou misto. Esses circuitos mistos, gente, é quando há ligações em série e em paralelo dentro do mesmo circuito. No caso do circuito em série, os elementos são conectados no mesmo fio e só há um caminho para a passagem da corrente elétrica. Por esse motivo, a corrente elétrica ela é igual em todos os elementos do circuito. E o mesmo não pode ser dito a respeito da tensão elétrica, tá, gente? Que ela cai à medida que a corrente elétrica passa por esses elementos, assim como ilustra na imagem ao lado. No caso dos circuitos elétricos em paralelo, há pelo menos dois caminhos em que a corrente elétrica pode fluir. Nesse caso, gente, todos os elementos que estão conectados em paralelo ficam submetidos à mesma tensão. No entanto, a corrente que passa por cada fio depende da resistência elétrica do elemento que se encontra no fio, como falamos nos slides anteriores. Bom, e além dos circuitos em série e em paralelo, existem esses circuitos mistos, como eu mencionei, e nele dispositivos conectados tanto em série quanto em paralelo no mesmo fio. Não falamos sobre ele porque nele está contido esses dois que nós acabamos de mencionar. Bom, agora nós vamos fazer alguns exercícios para a gente poder ver se tudo que nós ouvimos, né, e aprendemos até agora valeu. Então, vamos para o primeiro exercício, que ele é sobre o movimento de cargas. Vamos lá, vamos ler o enunciado. A cada 10 segundos, um MC de carga elétrica é transportado de um ponto ao outro em um fio condutor. A corrente elétrica formada nesse condutor em unidades de 10 menos 3 A, ampere, é igual a 0,001, que é a 1, que é a B, 0,1, que é a C, 0,01, que é a D, ou 1,0. Bom, vamos lá. Nós temos dicas. Maravilha. Primeira dica. A corrente elétrica ela pode ser calculada por meio da razão entre a quantidade de cargas que se movem em um corpo, dada em coulomb, e o tempo em que ocorreu essa movimentação, dado em segundos. Beleza. Nós conhecemos a fórmula que nós aprendemos nesse slide, nos primeiros slides, que é I igual a ΔQ sobre ΔT. Pegando as informações do enunciado, nós temos 1 vezes 10 a menos 3 sobre 10, que é o segundo, tá, gente? 1 do MC, 10 do segundo. Isso vai ser igual a 0,1 vezes o 10 a menos 3 ampere. O 10 a menos 3 ampere também está no enunciado, tá, gente? Então, a resposta é 0,1. E, sendo assim, a resposta correta é a letra C. Dando continuidade, agora um exercício sobre resistência. Um fio condutor foi ligado a um gerador ideal. Ó, gerador ideal, gente, falamos sobre isso. Que mantém entre seus terminais uma tensão U igual a 12 volts. Determine o valor da resistência desse fio e marque a alternativa correta, onde a A é 4 ohm, B 5 ohm, 6 ohm é a C, D é 7 ohm e E é 8 ohm. Nesse exercício nós não temos dicas. Então,
vamos utilizar a fórmula que nós aprendemos no slide de resistência, que é R igual a U sobre I, onde nós vamos colocar 12 volts sobre 2 amperes, que é igual a 6 ohm. Essa é a resposta, 6 ohm. A resposta correta é a letra C. Dando continuidade, agora vamos fazer um exercício da primeira lei de Ohm. Um resistor de 100 ohm é percorrido por uma corrente elétrica de 20 mA. A DDP entre os terminais do resistor em volts ela é igual a 2,0 A, 5,0 AB, 2,0 vezes 10 AC, 2,0 vezes 10 A3. AD, 5,0 vezes 10 A3 é a letra E. Não temos dicas, então vamos usar a fórmula que nós aprendemos, que nós estamos querendo saber a DDP entre os terminais do resistor. Então, vamos utilizar U é igual a R vezes I, fazendo a troca com as informações do enunciado, 100 vezes 20 vezes 10 a menos 3 é igual a U igual a 2.000 vezes 10 a menos 3, U é igual a 2 volts. Então, a resposta certa é a letra A. Vamos para o próximo exercício. Agora sobre a segunda lei de Ohm. Um fio A tem resistência elétrica igual a 2 vezes a resistência elétrica de outro fio B. Opa, 2 vezes. Então, já sabemos que é o dobro. Sabe-se que o fio A tem o dobro do comprimento do fio B e sua seção transversal tem raio igual a metade do raio da seção transversal do fio B. A relação PA sobre PB entre a resistividade do material do fio A e a resistividade do material do fio B é A 0,25, B 0,50, C 0,75, D 1,25 e E 1,50. Beleza, nós temos dicas para essa questão. Primeira dica. Podemos escrever segunda lei de Ohm para os dois fios da seguinte maneira, gente. RA igual a PA vezes LA sobre A. RB é igual a PB vezes LB sobre A. Do fio A para o fio B. Segunda dica. Sabemos que a resistência A é o dobro da resistência B. Beleza, então nós temos que RA é igual a 2 vezes RB, sendo assim, PA vezes LA é sobre AA é igual a 2 vezes PB vezes LB sobre AB. Temos a terceira dica. Sabemos que a área da circunferência é dada por π vezes r ao quadrado e que o raio do fio B é o dobro do raio do fio A. Então, nós temos a seguinte expressão. PA vezes LA sobre π vezes r ao quadrado é igual a 2 vezes PB vezes LB sobre π vezes 2r ao quadrado. PA vezes 2L sobre π vezes r ao quadrado é igual a 2 vezes PB vezes L sobre π vezes 4R ao quadrado. Sendo assim, PA é igual a PB sobre 4, PA sobre PB vai ser igual a 1 sobre 4, que é igual a 0,25. 0,25, opção correta é a letra A. Bom, vamos fazer agora um exercício sobre força eletromotriz. Esse é diferente, tá, gente? Tem-se um gerador de força eletromotriz E igual a 12 volts e resistência interna R igual a 2 ohm. Vamos determinar A e B nesse exercício. A DDP em seus terminais para que a corrente que o atravessa tenha intensidade de 2 amperes e B, a intensidade da corrente I para que o DDP no gerador seja de U igual a 10 volts. Vamos lá, vamos fazer por parte. Vamos para a primeira dica. A dica da letra A. Primeiro, nós vamos calcular a DDP. Beleza, vamos calcular a DDP, então. Usamos a fórmula U igual a E menos RI. Vamos fazer a troca com o enunciado agora. U é igual a 12 menos 2,0 vezes 2,0. U é igual a 12 menos 4,0. U vai ser igual a 8 volts. Beleza, agora vamos para B. Na dica da B, nós vamos calcular a intensidade da corrente. Vamos usar a mesma fórmula, gente. U é igual a E menos RI. Fazendo a troca com o enunciado, dessa vez nós temos o U, que é o 10 volts. Então, vai ser 10 igual a 12
menos 2,0 vezes I, que é o que nós queremos saber, que é a intensidade da corrente. Fazemos, então, a inversão. 2,0 vezes I é igual a 12 menos 10. 2,0 vezes I é igual a 2. I é igual a 1 ampere. Beleza, gente? Vamos para a próxima, então. Opa, essa foi a última? Foi. Perfeito. Então, essa é a bibliografia que eu utilizei. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Eu estou lá no Telegram da turma de ondas e eletromagnetismo. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado. E é isso. Valeu, gente.